No mundo existe uma diversidade de instrumentos musicais, alguns até bem parecidos, com características semelhantes, como os de cordas, mas entre eles há uma diferença. Por exemplo, a viola e o violão. Tem várias diferenciações, né? Por exemplo, porque tem gente que não consegue diferenciar um instrumento do outro. Isso aqui, por exemplo, é um violão simples comum, um violão clássico, né? Você pode ter vários formatos, vários estilos, mas em suma é um violão. 6 cordas, afinação padrão de violão, esse é o violão. Porém, quando se fala em viola, a gente tem algumas diferenciações, algumas variações do instrumento, né, que o povo, a galera confunde um pouco. Né? Essa aqui, por exemplo, é uma viola caipira comum. Né? Isso aqui é mais usado pro lado do sul, sudeste, né? E aqui no Nordeste, onde a gente está, é muito usado a viola de repente, que já é um instrumento um pouco diferente. Às vezes pode ser até encontrado viola de repente com esse tipo de construção, né? Padrão. Porém, geralmente as violas porque eu não tenho nenhum aqui para poder exemplificar, mas ela é um instrumento que ele tem um diafragma, um corpo de metal aqui, né? Onde a corda ela vibra em cima desse corpo e o som, ele sai um som projetado mais metálico, um som de lata, vamos dizer assim, né? Para dar aquele timbre característico da viola de repente. Ela também tem, a ordem das cordas é um pouco diferente, essa daqui é 10 cordas, 5 pares, né? Lá é um pouco diferente, mas em suma é isso. Chama-se viola, porém a viola que é usada aqui é diferente no Nordeste, né? A viola de repente ela tem essa construção diferente dessa construção aqui, que é a construção clássica padrão de violão, né, que é mesmo usada na viola. E a viola do repente é diferente. Cada um tem a sua função e serve para determinados estilos de músicas. A viola tem evoluído bastante, sendo usada em mais áreas. O violão já é mais universal. Com ele, o músico pode tocar quase tudo. Antigamente, a viola era tida como um instrumento muito limitado, né? Que era simplesmente para tocar música caipira, aquela coisa dupla, uma viola, um violão, aquela coisa. Mas hoje a gente já tem tocadores, músicos que tocam de tudo, do rock ao samba, ao pagode, a tudo um instrumento que de concepção para tocar uma música caipira, né? E a viola de repente, né, a viola dinâmica ou viola de repente, ela é mais voltada pela questão do timbre. O som dela é característico dessa música nossa aqui do Nordeste, né? E essa viola aqui ela é usada mais numa música caipira, vamos dizer assim, que é mais do sul, do sudeste, enfim. Essa é a diferença, né? Já o violão, ele já é para todas as áreas, como é? O violão a gente considera que é uma pequena orquestra. Você consegue tocar de tudo, de todo tipo de ritmo, todo tipo de música. Você consegue tocar no violão. Não é um instrumento que tem tanta limitação quanto, por exemplo, a viola, que é um instrumento que já tem uma pegada mais pro lado do estilo dela, né? O violão não. O violão você toca de tudo e ele combina com tudo, né? É universal. Existem também outros instrumentos de cordas, como o violino, um caso à parte, que este é usado mais em eventos formais. Sua presença é certa mesmo em orquestras. Por exemplo, o violino é um instrumento completamente diferente. O violino, viola de arco, violoncelo é um instrumento de família diferente, de tipo diferente, que é o violão, que é a viola, por exemplo, né? Já é porque por hora eu não tenho algum aqui para poder mostrar. Mas é um instrumento que requer também uma manutenção bastante especializada. É um instrumento muito sensível, muito... Não é à toa que o violino, a família do violino, acho que é o único... Acho não, é o único instrumento musical que tem alma. Nenhum outro instrumento não tem, o violino tem. É uma barrinha de madeira que fica dentro do instrumento. Sem ela o instrumento não fica um som bom, ele não consegue pegar afinação, né? Então é um instrumento muito minucioso, muito, sabe, requer um profissionalismo muito grande para você mexer com esse tipo de instrumento. É um outro tipo, né? Já entra na classe de instrumentos orquestrais, né? Essa família de instrumentos. Que não é também muito comum, né? É mais em ocasiões formais.
Isso. Não é tão comum, né? No meio onde eu faço parte, que pertenço a uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil, a gente tem uma orquestra, né? E essa orquestra é uma orquestra padrão sinfônico, né? Aí tem a família das cordas, violino, viola, violoncelo, saxofone, né? E aí por aí vai, né? E aí para nós é muito comum, mas no dia a dia comum, secular, digamos assim, a gente não encontra muito, né? É muito difícil você ver alguém com violino tocando.